É um privilégio estar aqui, meu irmão, minha irmã. Faz um tempo, não é, que eu não entro ao vivo. Faz um tempo que eu não ministro ao vivo aqui pelo Facebook. E se você está me assistindo, claro, né, que muitas pessoas têm me assistido. Se você está me assistindo pelo Facebook, compartilhe este vídeo com seus amigos, compartilhe este vídeo com as pessoas. Hoje a gente vai tocar em alguns ensinos da palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com as pessoas. Eu sei que Deus vai falar muito a palavra dele ao seu espírito. Eu sei que Deus vai ministrar, o Espírito Santo vai recarregar você de uma forma sem igual. Então, se você está me assistindo pelo Facebook, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação opere dentro de você de uma forma sem igual. Mas se você não está me assistindo pelo Facebook, está me assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí no YouTube, tá bom? Aperta o curtir, o ok. Sei que vai ser muito bom pra gente, para você também. Vocês vão estar recebendo as novidades dos nossos ensinos. Tem vídeos novos aí no nosso canal, você pode receber, tá bom? E eu sei que vai ser impactante. Bom, meu querido, minha querida, prepare-se, porque eu tenho algo para falar com você. Tenho algo que vai ministrar o seu espírito. E como eu falei, não esqueça, compartilhe para que outros recebam esses ensinos de fé, que será algo explosivo no seu espírito. Os ensinos de fé é justamente hoje o que eu quero falar para você. Eu quero falar para você sobre visão da fé, a visão da fé. Você deve entender, grave isso no seu ser, grave isso no seu espírito. Eu estou ministrando essa série de mensagens na nossa igreja, a igreja lá, a igreja Palavra que Transforma, na nossa sede. Tenho ministrado sobre a visão de fé. Você sabe que Jesus, ele mesmo perguntou em Lucas 18, versículo 8, né? Se quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isso fala que o próprio Senhor faz essa pergunta interessante. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isso significa que ele procura fé. E você sabe que você é uma pessoa de fé. Existe fé dentro de você. O próprio Senhor repartiu uma medida de fé no seu espírito. Para quê? Para que você caminhasse com ele. Para que você andasse no nível dele. A Bíblia mesmo fala em Romanos 12, versículo 3, que nós recebemos uma medida de fé. Você recebeu uma medida de fé. Por isso que você está aí me assistindo. Você está me assistindo porque o próprio Espírito Santo, para poder se comunicar com você, que é Espírito, ele enxertou fé em você, para que houvesse essa interação do seu mundo. Seu verdadeiro mundo, o mundo que você reside, é o mundo de Deus. Você é um ser espiritual, como a Bíblia fala. A Bíblia mesmo declara, você leu, e eu continuo falando constantemente, que você recebeu. Você foi transformado, não é? Na mesma essência divina e foi liberado para essa terra em um corpo. Você foi chamado o único ser na face da terra. Querubins, serafins, arcanjos, não é? Nenhum desses seres espirituais, nenhum desses seres angelicais foi chamado de imagem a não ser você. Você é o único ser que é chamado de imagem de Deus e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, como você sabe. Então, se você é a imagem de Deus, você é parecido com Deus, Deus é espírito, como fala lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, não é verdade? A Bíblia diz que Deus é espírito. Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é um ser espiritual. Você é parecido com Deus. Você se parece com Deus. Você logo é um ser espiritual que habita no corpo
físico, você é espírito, certo? Você possui uma mente e você habita em um corpo. Não esqueça isso. Então, para que Deus se comunique com você, Ele vai se comunicar ao seu espírito. Logo, a palavra de Deus que é tocada na sua alma, na sua mente, ela renova, ela, na verdade, ela se submete às suas dimensões. A dimensão de Deus na sua vida. A dimensão de Deus é uma dimensão espiritual. E para que você viva nessa dimensão, você tem que andar na linguagem de Deus. A linguagem de Deus é uma linguagem espiritual. Uma linguagem em que só quem entende essa dimensão é quem vive pela fé. Então você recebeu uma medida de fé, fé opera em você, fé está em você. E você pode se conectar em Deus por causa da fé que foi colocada dentro de você como um ponto de contato, como um fator respiratório no mundo de Deus. Um fator em que você realmente respira à vontade, porque você está vivendo no mundo de Deus que é no seu mundo. Você foi criado para viver nas dimensões de Deus, naquilo que Deus realmente reside, o domínio, o caminhar, a direção no qual ele anda, ele transita, é justamente o lugar que ele colocou você. Veja bem, por isso que nós estamos vivendo, falando sobre visão da fé. Uma série de mensagens eu tenho falado dia após dia lá na nossa igreja, na sede. E eu quero tocar um pouco nesse assunto com você, por isso que peço que você fique ligado, para que você receba dessas pequenas palavras. Eu digo, primeiro, eu quero dizer para você aqui que fé no qual você tem, certo? Mesmo que muitas vezes você não sinta que tem fé, certo? Você tem fé mesmo assim. Por exemplo, você já um dia, de manhã cedo chovendo, a noite anterior foi dormir muito tarde, pela madrugada, você foi dormir mais de meia-noite, 1h da manhã, 2, não sei, e tinha que acordar às 5 para ir trabalhar, mas estava chovendo bastante, chovendo muito, 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 e de repente você toca o alarme ali, o alarme começa a tocar, não é? E você bate no alarme, não quer que o alarme toque, você quer dormir mais 5 minutinhos para poder conseguir restaurar a sua energia da noite que você foi dormir tarde, mas o compromisso com o trabalho realmente provoca você a se levantar mesmo sem vontade nenhuma, não é verdade? Então muitas vezes você não tem vontade de trabalhar, mas o compromisso, não é? do trabalho é que te leva a acordar na chuva, chovendo, você ali com frio, o compromisso te leva a você acordar, mesmo sem vontade. Então fé é exatamente assim. Fé, muitas vezes a gente age pela fé, a gente se movimenta pela fé, muitas vezes sem vontade, porque a fé não é emocional, a fé ela é espiritual. A fé tem tudo a ver com as manifestações espirituais, certo? Com aquilo que é espírito do que com aquilo que é físico, emocional. Então, muitas vezes, você sentindo o oposto, não é? Você tendo um sentimento oposto, você tem que agir pela fé muitas vezes. Você tem que agir pela fé. Você tem que se movimentar. E você note que às vezes quando você age, não é? Você se levanta pela fé, você age, mesmo sem o corpo querer, você se movimenta, o próprio cérebro recebe a informação de que você está completamente restaurado, fortalecido, edificado. Por quê? Porque fé decodifica algo para o seu cérebro. Fé decodifica algo, mesmo sendo sobrenatural, o seu espírito. Fé é sobrenatural, ele manda informação e o seu corpo reage. Por quê? As ações, as palavras que você liberou, você
conseguiu estímulo para aquilo, porque a palavra que vem na sua mente chama-se compromisso. E muitas vezes você age, mesmo sem querer, mas por causa do compromisso, você decide ter uma ação. Você entende o que eu estou falando? Você está percebendo o que eu estou falando? Então você tem fé. Por isso que eu quero que, em nome de Jesus, você compreenda uma coisa importante. Eu vou ler para você uma coisa aqui. E eu quero que você repita aí. Se você possível, até escreva aí embaixo. Saiba o seguinte, que o poder mais importante que você tem é a sua fé. O poder mais importante que você tem, certo? Por isso que eu peço agora que você fique em total silêncio, certo? Você fique em total silêncio e você escute o que eu estou lhe dizendo, certo? Escute o que eu estou lhe dizendo. Escute agora o poder, certo? O poder mais importante que você tem, que você possui, é a sua fé, certo? O poder mais importante que você possui é a sua fé. Então, veja, por quê? Porque fé é a única coisa que ameaça o diabo. Ele detesta as pessoas que se movimentam, que andam em fé. Ele na verdade, odeia, não é? As pessoas que vivem pela fé. Por quê? Porque viver pela fé não é viver por vista, não é? A visão realmente da fé, ela vê aonde Deus vê, aonde Deus anda, aonde Deus se movimenta. Fé vê como Deus enxerga as coisas. E você não tem que esquecer isso, certo? Por isso que a visão é limitada ao sobrenatural. A visão é diferente de vista. Visão é diferente de vista. A visão é limitada ao sobrenatural, onde Deus reside, enquanto que a vista é limitada ao natural, certo? Quando você anda pelas emoções, pelos sentimentos, quando você anda, decide que as reações emocionais ditem as regras para você, quando você decide que as emoções, os seus sentimentos, fale mais alto, certo? Você coloca aqui barreiras diante de você. Você começa a traçar limites para a tua vida. Enquanto que a vista, ela diz que você vai até ali, certo? A vista. A visão é ilimitada. Ela vai até onde o próprio Deus vai. Não esqueça disso. Visão e vista são antagônicas. Elas são opostas. E você nunca deve agir pelos dois aspectos, porque isso chama-se dúvida, certo? Dúvida é você agir pela fé e pela vista, pela visão e pela vista. Muitas vezes isso pode acontecer, ok? Então, não é importante que isso aconteça. Não é interessante acontecer. Você deve, então, entender que você precisa treinar-se na palavra de Deus para que você possa ter uma fé consolidada nele. Vê então, Deus. Agora veja, guarde isso. Quando você age pela fé, porque você age pela palavra de Deus, você diz que Deus é verdadeiro, você diz que confia em Deus, você então deixa ele tomar o seu lugar. Você, quando age pela fé, você deixa Deus tomar o seu lugar. Deus tomar suas emoções, Deus tomar suas decisões, Deus tomar sua vontade, Deus tomar os seus desejos, Deus tomar os seus sonhos, Deus dirigi-lo. E deixa eu ir mais além. Quando você age pela fé, você então, meu querido, minha querida, quando você age pela fé, você permite Deus andar no seu lugar. Quando você age pela fé, você permite Deus assumir o controle. As suas pegadas agora são as pegadas de Deus. Deus começa a andar. Olha,
caminhar, ok? Você permite, então, Deus caminhar. Então, fé é permitir que Deus assuma os seus passos. Deus caminhe no seu lugar. Você pode entender isso? Eu creio que você esteja pegando isso. Você está pegando isso? Você está recebendo isso que eu estou falando para você? Deixe seus comentários aí. Eu preciso que você pegue isso.